Fala galera, continuando aqui a nossa brincadeira, finalmente vamos trabalhar as 3 regras de proibição que vão resolver todo o nosso problema. Então vamos aqui, ó. Essa parte começa com a ênclise, mas eu vou jogar uma tela em branco para nós começarmos a nossa brincadeira, tá? Então aqui vou colocar 3 regras de proibição do POA, tá? Do POA. O que é o POA? O pronome oblíquo átono. A galera de Porto Alegre que adora, né? Então vamos por partes, tá? Vou começar com a primeira regra de proibição. Bem simples, ó. Não pode colocar o POA, o pronome oblíquo átono, no início de uma estrutura. E agora vamos ver a dinâmica. No dia a dia, é muito comum nós falarmos assim: me empresta o caderno. Me empresta o caderno? Então eu olho para a pessoa e falo assim: ó, me empresta o caderno aqui. Nesse momento, eu falo dessa forma muito natural, porque nossa linguagem aqui no Brasil é extremamente proclítica. Hoje em dia ela é proclítica, mas se você observar a linguagem em Portugal, ela é extremamente enclítica. As pessoas em Portugal, elas no dia a dia delas, o português informal delas trabalha com a ênclise. Então lá no passado, nós trabalhávamos muito com a ênclise. Se você for olhar os textos do Machado de Assis, por exemplo, que foi um grande representante do vernáculo, havia muitas ênclises, mas hoje não tem. O português no Brasil hoje é extremamente proclítico. Então é algo natural. Mas qual é a principal regra de colocação pronominal? Não se inicia uma estrutura com pronome pessoal oblíquo átono, por um motivo muito óbvio. Ele é átono. Então, em quem ele vai se apoiar? É claro que na nossa linguagem cotidiana faz todo sentido do mundo, mas de acordo com o padrão culto da língua, não pode. Então aqui, ó, eu não posso começar com esse camaradinho. Isso significa que aqui a gente tem um erro, então. Aí como é que eu faço para corrigir este erro? Muito simples. Eu vou jogar este pronome para depois do verbo. Então eu coloco assim, ó, uma forma correta. Empresta-me o caderno. Vou até botar como uma perguntinha, ó. Me empresta o caderno? E agora eu vou colocar aqui, ó. Empresta-me o caderno? Vou colocar como uma perguntinha. Acho que fica mais agradável sendo uma pergunta do que algo impositivo, né? A gente tem que ter educação, né? Me empresta o caderno? Não. Me empresta o caderno? Pode me emprestar o caderno? Acho que é melhor. Então vamos lá. Agora vou fazer uma outra coisinha. Essa forma é a correta, beleza? Mas a gente está falando de início de estrutura, não é? Se eu colocar um amanhã aqui, qual é a classe gramatical do amanhã? Amanhã é advérbio. Então diz para mim, eu vou até mudar a cor da canetinha para não confundir, tá? Vou colocar a canetinha roxa de novo. Eu poderia fazer assim, ó, amanhã empresta-me o caderno. Poderia fazer isso? Não, não poderia. E por que eu não poderia fazer isso? Vou até mudar aqui o semblante da coisa, ó. Vou colocar a canetinha preta. Porque este amanhã é uma palavra atrativa, é uma palavra de fator proclítico. Então, obrigatoriamente, este pronome não pode ficar depois do verbo, formando a ênclise. Ele tem que vir para cá, ó, para antes do verbo, formando a próclise. Então, essa estrutura aqui, ó, está errada. Para ficar correta, como é que eu vou colocar? Vou colocar assim, ó, amanhã
me empresta o caderno? Agora, e se eu colocar o amanhã, mas depois tacar aqui uma vírgula? Eu poderia dizer amanhã, vírgula, me empresta o caderno? Ah, tá vendo como esta regra aqui, ó, é muito forte? Quando você vai pegar os casos de ênclise dentro da gramática, eu vou mostrar isso aqui para vocês, você tem essa primeira regra, mas depois você tem ramificações da regra, como se fossem outras regras, mas na verdade é só ramificação. Então veja que aqui eu tenho um advérbio, mas ele foi isolado pela vírgula. E se aqui apareceu uma vírgula isolando este advérbio do resto da construção, a vírgula impediu a atração do pronome. Esta palavra não tem mais o fator de atração, porque a vírgula está ali embarreirando. Está embarreirando. Então, como é que eu vou trazer o pronome para antes do verbo? Não tem como. Então, depois daquela vírgula, nós começamos uma nova estrutura. E eu não posso iniciar uma estrutura com o pronome pessoal oblíquo átono. Então, aqui eu posso ter, neste caso aqui, eu posso ter a próclise? Não, de forma alguma. Então, essa construção está errada. Se eu coloquei a vírgula depois do amanhã e impedir a atração, aqui ó, amanhã, vírgula, a construção seguinte tem que ser formada pela ênclise. Então vai ficar amanhã empresta-me o caderno. Então veja, todas as estruturazinhas que apareceram aqui em vermelho, elas estão corretas. Na primeira, vou colocar ABC, tá? Na frase a, ênclise, porque o verbo apareceu no início da estrutura e só haveria esta possibilidade. Então, aqui nós tivemos uma ênclise. Na frase B, nós tivemos uma próclise por conta de uma palavra atrativa, que é o advérbio, que atraiu o pronome para junto dela. Aqui seria impossível ter uma ênclise. Obrigatoriamente teve que ter uma próclise. E na frase C, nós tivemos uma ênclise. Apesar de aparecer um advérbio antes do verbo, esse advérbio foi isolado pela vírgula. Isso acarretou uma quebra da estrutura e logo após a vírgula nós tivemos o quê? Nós tivemos que iniciar com o verbo. Não pode ter o pronome ali porque é um início de uma estrutura. Agora, vou te dar um outro bizu. E se ao invés de ter uma vírgula, aparecerem duas vírgulas? E aí, caramba? E aí? Quando a gente tem uma estrutura intercalada, preste atenção no que eu vou falar. Não importa que antes da estrutura tenha uma palavra atrativa ou não, não importa. Se você tem uma construção e tem uma intercalação com duas vírgulas e depois vem verbo e pronome, o processo de colocação pronominal se torna facultativo. É um caso especial. É um caso especial. Se torna facultativo. Então você vai reparar ali. E veio o verbo depois de uma vírgula. Tem só uma vírgula mesmo? Então tem que ter ênclise obrigatoriamente. E são duas vírgulas. É uma intercalação. Opa, processo de colocação pronominal facultativo. Agora vamos para a segunda regra de proibição. Vamos lá. Deixa eu apagar essa parte aqui, ó. Vou colocar uma outra telinha em branco. E vamos para a segunda regra de proibição. Então vamos lá, deixa eu me colocar aqui, ó. Segunda regra de proibição. Não pode
colocar o POA, ou seja, o pronome oblíquo átono, depois do verbo no futuro. Tá vendo como são informações simples? Agora vamos ver aqui os probleminhas. Coloca assim, ó. Amarei-te sempre. Amarei-te sempre. Olha que construção peculiar. Eu tenho um verbo que inicia a estrutura, porém um verbo no futuro. Aí depois apareceu o sempre. Eu não sei se você é uma pessoa observadora, mas se é, você já percebeu aqui que o sempre não vai fazer a menor diferença. Agora, e se eu não sou uma pessoa observadora, Sidoca? Por que você destacou o sempre ali? Porque muitas pessoas, elas não têm tempo de pegar a gramática e estudar para ver que é uma palavra de fator proclítico. A maioria dos concurseiros nem tem a oportunidade de fazer um curso online, porque não tem uma orientação, não tem alguém que falou para ele que aquilo é legal. Aí ele já coloca um trava na cabeça. Ah, não, pô, videoaula, vou aprender videoaula. Não, eu gosto é de sala de aula. Se eu quiser fazer uma pergunta, eu vou fazer a pergunta para quem? Então tem que ser professor ali, tem que ser uma sala de aula. Só que aí ele não leva em consideração diversos fatores. Ele não leva em consideração que o curso presencial dele tem uma carga horária reduzidíssima, que em relação à língua portuguesa ele vai ter, às vezes, 3 aulas de língua portuguesa só, no máximo 5 aulas. É uma coisa assim, vexatória, é muito pouco. Levando em consideração ainda outro fator, 1 hora de videoaula, pô, é conteúdo pra caramba. Por mais que de vez em quando a gente até pare aqui para bater um papo como eu estou batendo contigo, é muito tempo, é muita coisa. Corresponde fácil a 3 horas no presencial. Pode até fazer um teste uma vez. Pode até fazer, ó, vou fazer um teste da aula tal no presencial para a aula tal no online. Veja quanto tempo o professor vai ficar trabalhando o assunto que levou 1 hora no online lá no presencial. Vai levar umas 3 horas. A não ser que ele tente otimizar da forma mais breve possível, até porque ele tem pouco tempo. Então, o que acontece? Ele escolhe os principais assuntos, geralmente, se ele for um cara esperto, ele escolhe assunto que ele domina muito, aquele assunto para ele dar show, ele não fala tudo, ele pega, isso aqui é difícil. Não para ele, né, mas difícil para o aluno, então não vou falar porque de repente ele vai se sentir mal por não ter aprendido, então eu vou escolher só os assuntos com os quais eu tenho mais familiaridade, aqueles de que gosto mesmo, e ainda vou trabalhar só alguns tópicos para realmente ser o filé do filé. E aí você vai sair de lá com a falsa impressão de que aprendeu tudo. Pô, foi tão simples, tão gostoso. E aí você vai fazer a prova e olha e fala assim, meu Deus, não sei nada. Por quê? Porque você teve uma carga horária reduzidíssima e você provavelmente viu aquele conteúdo uma única vez. Por mais que tenha batido uma dúvida e você tenha perguntado para o professor ali qualquer coisa, você viu o conteúdo só uma vez, então você não aprendeu. Você só compreendeu. Foi legal, foi divertido, mas foi ilusório. Foi uma enganação. Você se enganou de achar que havia aprendido. Então, você tem sim que ter uma carga horária mais duradoura e repetitiva. A repetição faz toda a diferença. É por isso que na escola, quando a gente não conquistava uma nota, eu não sei como é que está hoje, mas na minha época, se você não mandasse bem, não atingisse a média, você era reprovado. A reprovação, durante muito tempo, a gente encarou como um ponto negativo. Mas a reprovação não é um ponto negativo. A reprovação é uma oportunidade para fazer aquele aluno aprender o que ele não havia aprendido. Só que durante toda a nossa vida, a gente viu a reprovação como algo negativo.
É por isso Olá, que a meus gente erra. amigos! Inicialmente eu peço licença a vocês, pois essa aula é uma aula demonstrativa aqui do nosso querido site LAC Concursos, que nós fizemos um curso focado específico da Guarda Civil Municipal de Sorocaba. Curso este completo, ponto a ponto do edital, super atualizado. Tenho certeza que aqui tem todo o conteúdo necessário e suficiente para que você faça uma excelente prova nesse concurso. Professor, o investimento, cara, super promoção, apenas R$ 119,90, você vai ter acesso a todo esse conteúdo, o restante dessa videoaula, você vai ter o PDF, cara, você vai ter muito mais. Cara, e outra coisa, no site, eu peço que você estude via menu Personal Coach. O que é isso? É a nossa metodologia vitoriosa. Tá? Ali, nosso setor pedagógico pegou todo o conteúdo, transformou em metas diárias de estudos. Cada meta que você cumpre é uma meta importante rumo à sua aprovação. Tudo bem? Professor, qual que é a minha meta? É sempre antecipar a meta. Vamos supor que hoje é dia 15 de julho. Cara, você tem que já fazer de hoje e de amanhã, dia 16. Eu vou terminar mais cedo, você refaz, você faz revisão. Você não quer passar? Então vem comigo aqui na Lá Concursos. Tem um link aqui embaixo para você diretamente lá fazer a sua matrícula. Pode vir, não é fake news, cara, não tem golpe. Nossa seriedade aqui é muito grande. Nós queremos que você conheça o nosso serviço. Valeu, tchau!